Tributo a Raul Seixas. Esta música focaliza os fãs, os amigos e covers do Raul Seixas, representados nela pelo nosso amigo Pena Seixas. O autor é romântico e acredita que o mundo é bom, que Raul Seixas cantou com John Lennon em Nova York e que o Paulo Coelho era amigo dele. A coisa não era bem assim, mas essas lendas ajudam a aliviar um pouco a dura realidade. Ele até faz esta pergunta: ei, Raul Seixas, que história é essa? Termina o mundo há 10 mil anos atrás? Eu diria que sim, pois foi nessa época, há 10 mil anos, que os antigos caçadores-coletores da Idade da Pedra começaram a perceber que nós somos filhos das estrelas e que essa ligação cósmica sempre nos levará a preservar a vida e a liberdade. O autor, Roberto Trevisan, tem 60 anos e é de Poste Calda, no sul de Minas. Ele foi muito novo para os Estados Unidos e lá virou empresário, compositor e vencedor. É dele a canção O Matuto em Nova York, da novela América, da Globo, que conta a vida de imigrantes brasileiros como ele. Um dos sonhos do Raul era exatamente ter nascido nos Estados Unidos. Ele teve 2 filhas com mulheres americanas e passou boa parte de sua obra para o inglês, na esperança de lançá-la por lá. Ele repetia sempre: a lei do forte, esta é a nossa lei e a alegria do mundo. E também, eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. No entanto, o destino o bloqueou e ele teve que ficar no Brasil esperando a morte chegar. Sabendo disso, o Roberto Trevisan pode ter hoje com ele um encontro e ouvi-lo dizer: que barato, bicho, você venceu na América. Eu fico muito feliz. Primeiro, porque você merece. Segundo, porque você lembrou de mim. Muito obrigado. É isso aí, galera. Essa homenagem vai ao rei do rock and roll do Brasil, nosso grande Raul Seixas. Foi na Bahia que surgiu esse poeta, cantor, compositor, é o nosso Raulzito. Suas canções falam de amor, tem um balão mágico e um disco voador. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e nunca mais voltou. Lá em New York conheceu John Lennon, cantaram juntos Yesterday, Let It Be. No rock and roll fez a sua história, é o homem das aranhas, um cowboy fora da lei. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e o disco voador. É isso aí, galera. Esse é o nosso grande maluco, beleza? Raul Seixas e seus amigos Paulo Coelho, Pena Seixas, Claudete e muito mais. A saudade desse nosso legendário cantor, compositor, é o nosso Raul Seixas. Seu legado sempre lembrado aqui entre nós como o rei do rock and roll. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e nunca mais voltou. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e o disco voador. É isso aí, galera. Saudades do nosso grande Raul Seixas.
Olá, meus queridos. Zelindo Orlando Hipólito, Brasil, São Paulo, São Paulo, 76 anos, psicóloga clínica e sempre fui uma patricinha inveterada, tocando piano, cantando ópera, até descobrir Raul Seixas de uma maneira muito estranha. E aquilo me transformou. Eu tô aqui, em São Tomé das Letras, na Cidade das Estrelas, com o nosso querido São Pedro segurando a chave da Sociedade Alternativa, o livro da Lei do Crowley. E hoje eu sou chamada de Mainha Zezé, a maluca beleza. Obrigada, Raul. Obrigada. Você nunca será esquecido. Você sempre será lembrado. Toca, Raul! Eu queria parabenizar o Roberto por ter feito uma linda canção homenageando o Raul Seixas. E eu, para homenagear Raul, eu botei o nome do meu filho Raul Seixas. Chega aí, Raul. Eu, como amigo fiel de Raul, tá aqui, Raul Seixas, gravamos o documentário Raul, início, fim e o meio. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Homenageei o Raul Seixas há mais de 30 anos. Raul era um poço transbordando com suas ideias e composições à frente do nosso tempo. Raul era fantástico. E toca, Raul. Falar de Raul Seixas é um prazer imenso, principalmente sabendo que vocês estão aí prestando essa homenagem ao Raul em Nova York. Uma homenagem merecida a esse grande músico, compositor, este poeta que cantou para os adultos, cantou para as crianças e cantou a fé. E também as mazelas do nosso Brasil, né? Raul inesquecível e eterno, porque sua obra é maravilhosa, é extensa e está aí nas nossas vidas, né? Quem não cantarola uma música do Raul de vez em quando, né? Ou todo dia. Então, é um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando desse gênero, desse ícone da nossa música. E muito obrigada pelo convite. Bom evento a vocês. É sem dúvida uma bela homenagem a um dos maiores roqueiros que o Brasil já teve. Eu conheci o Raul Seixas há muito tempo atrás. Eu estava começando naquela época também, lá no Clube do Rock do Carlos Imperial, e o Raul apareceu lá com a banda dele, que era o Raulzito e seus Panteras. E aí ele quis conversar com o Carlos Imperial e falou comigo que ele era da Bahia. Eu tinha muitos parentes na Bahia, minha família quase toda da Bahia, e que lá ele era o rei do rock. Eu falei, incrível, lá em Minas também eu sou o rei do rock de Minas. Aí ele me falou muito a gente tinha muita coisa em comum, assim, né? Os ídolos, né? O Little Richard, o Elvis Presley, essa coisa toda. Fala muito sobre isso. E aí, o Imperial gostou muito dele. Achou ele interessante, ele pegou o violão, cantou lá um rock and roll e etc e tal. E o Imperial, então, falou, como é que é o seu nome? Não, o seu nome mesmo. Ele falou, não, meu nome é Raulzito, né? Eu sou Raulzito, sou conhecido lá na Bahia como Raulzito. E a minha banda é os Panteras. Então, Raulzito e os Panteras. E aí, muito interessante que o Carlos Imperial falou, olha, a sua banda não me interessa, mas interessa em você. Você quer vir aqui pro Clube do Rock, quer pertencer ao Clube do Rock, vai ser muito bom que você venha para aqui. Mas não com esse nome de Raulzito. E o Raul Seixas não quis trocar o nome de Raulzito. Tipo, não, eu só venho se for com a minha banda e se for com o Raulzito. Senão eu não venho. E terminou não dando certo. Ele voltou para Bahia, né? E depois de muito tempo ele teve que usar o nome de Raul Seixas, que era o que o Carlos Imperial queria para ele naquela época.
Então, essa é a minha homenagem ao maior ídolo do rock and roll que nós já tivemos, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E fico muito feliz com essa homenagem. Eu acho que ele é merecedor de tudo isso. A gente tem uma afinidade muito grande, inclusive nas nossas amizades, né? Então, pessoas maravilhosas, né? Que curtiu Raul Seixas junto comigo. O Marcelo Nova, grande Marcelo Nova. Tony Ozanam, que tocava com ele aqui. Né? Grandes músicos, né? Fizeram. Deixar o meu abraço aqui a você, Raul Seixas, nosso eterno ídolo do rock and roll. Olá. Falar de Raul Seixas é maravilhoso, né? Foi um cantor incrível, compositor da música brasileira, considerado um dos principais nomes do rock brasileiro. Delícia, né? Imagina. Com certeza, várias gerações ainda vão conhecer o que é de Raul Seixas. Raul Seixas é um monstro. Muito. Sabia muito. Era uma delícia ficar ouvindo, que aliás, até hoje, né? Todo dia eu vou pro Maluco Beleza. Eu amo o Maluco Beleza e todas as outras, mas o Maluco é demais, não é? Galera, Raul Seixas, que saudade. Opa, galera, Silvio Passos falando aqui. Tô gravando esse vídeo porque tô sabendo dessa homenagem maravilhosa, né? De uma música muito bacana, uma artista que, embora eu não conheça pessoalmente, desenrolou muito bem essa homenagem a Raulzito. Eu sempre fico muito feliz com homenagens a Raul, homenagens sinceras, e essa eu sinto que é uma homenagem sincera, evidentemente, senão não estaria dando esse depoimento aqui. Fico agradecido, acho que todos os fãs do mundo inteiro devem ficar tão agradecidos quanto eu, né? E é isso, bora, toca Raul, 80 anos de Raulzito e o planeta Terra todo respirando Raul nesses seus 80 anos de nascimento. É isso, muito obrigado. Bom, falar do Raul é muito fácil. Eu conheci o Raul em 1988, num clube do Recife, numa festa de rock muito bonita, muito bem feita, muito estruturado, e eu era e sou e continuo fã do Raul pela legião de fãs que ele deixou. Mas houve um conhecimento melhor, foi quando eu estava gravando um LP na Copacabana em 1990, quando eu cheguei para colocar voz no estúdio 2, eram umas 2 horas da tarde e o Raul estava sentado no estúdio 1. Estava ali sentadinho, conversando, batendo papo com os produtores, e ele me viu e falou: "Ei, meu nego, eu conheço você." Aí eu falei: "Tudo bem, bicho, como é que tá você?" Ele todo tranquilo, todo de boa. Ele tava gravando Cowboy Fora da Lei. E aí ele pediu e perguntou pro Juvenal: "O que é que o Ovelhinha tá gravando?" Ele falou: "Tá gravando pop, romântico, o Ovelha tem uma voz muito ampla." Aí ele falou: dá pra gravar uma canção que eu fiz, que eu já gravei, Coisas do Coração. Aí de repente a música apareceu ali e terminou eu gravando a canção. Foi uma honra ter gravado aquela canção, cedida pelo próprio Raul Seixas. Eu até brinquei com ele. Tem uma brincadeira que ele faz no primeiro disco dele, que ele fala: "Sou baiano de Quenguenhê, 4 horas de mula e 12 de trem, mas que o meu é doce." Ele riu: "Você lembra disso?" Eu digo: lembro. Tudo isso foi acompanhado, acompanha até hoje, né, as nuances musicais dele. Admiro muito também os fãs que ele deixou, uma legião de fã totalmente ardorosa. "Pedro, onde você vai, eu também vou, mas tudo acaba onde começou." E dizer que eu conheci ele, e para mim foi importante, por quê? Porque o Raul, dentro da vibe do rock, me deu um incentivo muito grande, uma abertura muito forte de tudo que foi lançado, tanto no romantismo, tanto nas críticas,
tanto nas histórias. Sei o que foi que ele fez, as canções que ele produziu, as canções que ele compôs. Então, quero dizer aqui para vocês, Raul, sempre Raul, e uma honra ter dado esse depoimento para esse ícone da canção popular brasileira, do rock and roll, do Brasil e do mundo. Viva Raul! Canta Raul! Na hora que fala canta Raul, eu tenho dezenas e dezenas de músicas. E digo para você, boa sorte em tudo que você está escrevendo sobre este grande ícone da música e do rock brasileiro. Beijos para todos vocês. Tchau do Ovelha! Uou, iê, né, bicho? Valeu! Oi, gente, aqui é Marquinhos Moura, cantor e ator. E falar um pouquinho desse gênio chamado Raul Seixas, né? Um gênio atemporal, um músico atemporal. Um músico que se dizia roqueiro, mas que era muito mais, porque gravou inúmeras coisas, misturava ritmos, que é o caso da música que pousou na minha sopa, onde começa com uma levada afro, né? Uma levada afro e depois vira pro rock. Fez baladas lindas. E Raul, para mim, é fundamental, né? É um dos precursores do rock, ainda na Bahia. E nos encontramos algumas vezes por conta de sermos da mesma gravadora. E para mim, toda vida que eu encontrava o Raul, eu me tremia, porque ele já era um ídolo para mim, ele já era um ídolo nacional, uma pessoa polêmica, inovadora, ousada, e eu sempre gostei de artistas assim. E eu sempre ficava assim, nervoso de como ele ia me tratar, mas ele sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Eu estava começando, e ele sempre me tratou com muito acolhimento, né? Muito acolhimento para quem estava chegando como eu. E depois de vários encontros, por conta também dos programas que nós fazíamos juntos, Chacrinha, Globo de Ouro, todos aqueles grandes programas, ele começou a dizer que eu vou fazer uma música para você, Marquinhos. Então, tá bom. Eu falei que ótimo, é tudo que eu quero mesmo. E toda vida que eu ouvia, eu cobrava, Raul, cadê a música? Não, tô fazendo. Eu falei, acaba logo com essa música, por favor, eu tô louco para ter essa música. Infelizmente, não deu tempo, porque na época que eu conheci ele já estava fragilizado demais, o que não vem ao caso agora. O importante é dizer que Raul é atemporal, que Raul foi regravado por todo mundo, inclusive por mim. A música Tente, que eu acho uma das coisas mais lindas que ele fez, né? E seus discos memoráveis, porque todos são memoráveis, as letras, os arranjos e tudo mais. E aí você pensa, um homem pequeno, porque acho que era baixinho ele era baixinho como eu, não era bonito, não era nenhum protótipo de beleza, era um grande artista e de um carisma insuperável. Tanto que ele é amado até hoje, né? Criou-se até aquele bordão, toca Raul. Portanto, muito justa essa homenagem. Eu agradeço a vocês que estão fazendo essa homenagem mais do que merecida. Ele deve ser sempre reverenciado, sempre aplaudido, porque nós te amamos, Raul. Muito obrigado, gente. Eu espero ter passado um pouquinho da minha experiência com ele. Tchau, fiquem com Deus. Raul Seixas. Eu o conheci ainda como Raulzito, no meu tempo de Rio de Janeiro. E o tempo foi correndo e a gente curtindo esse tempo, e a obra do Raul se fez forte a cada degrau, se fez muito forte em conteúdo, em qualidade musical, grandiosidade, né? Eu gosto muito. Como eu gosto de qualidade, amo a obra de Raul Seixas, gosto muito do Raul Seixas, pessoa que foi, e ele é eterno em nós, eterno em todo o coração brasileiro. Salve Raul Seixas! Viva Raul Seixas!
É isso aí, galera, essa homenagem vai ao rei do rock and roll do Brasil, nosso grande Raul Seixas. Foi na Bahia que surgiu esse poeta, cantor, compositor, é o nosso Raulzito. Suas canções falam de amor, tem um balão mágico e um disco voador. Ei, Raul Seixas, que história é essa? Ter vindo a esse mundo há 10 mil anos atrás. Ei, Raul Seixas, pra onde você foi? Pegou o trem da 7 e nunca mais voltou. Lá em New York conheceu John Lennon.